Bom dia, pessoal. Tá começando aqui mais um Rapidinho do Zona Rubro Negra. Hoje, dia 12/7, domingo. Eu e o Alan vamos trazer aí algumas notícias do Flamengo. E aí a gente pede aí o comentário de vocês aí no vídeo, né? A gente sempre pede aí para a gente trocar essa ideia com vocês aqui sobre as notícias do dia. Primeiro, um bom dia para o meu amigo Alan Garcia. Como é que você tá, irmão? Bom dia, Marcão Beton. Bom dia, inscritos e inscritas aqui do canal Zona Rubro Negra. Mais uma vez aqui comigo e com o Marcão Beton na Rapidinha do Zona Rubro Negra. Lembrando a todos vocês que o fundamental para que essa Rapidinha permaneça são seus comentários. Então, após o vídeo, não deixe de colocar aqui abaixo os seus comentários para que a gente possa também saber a sua opinião com relação aos assuntos que serão abordados hoje por mim e por Marcão Beton. Sem mais delongas, Marcão Beton, falaremos hoje de quê, Marcão Beton? Vamos falar aí da provável saída do Berril, né? O Berril já tem aí um destino certo. E aí vamos ver se o Berril realmente vai sair, finalmente vai sair do Flamengo, né? Essa é a expectativa do Flamengo. A gente vai falar um pouquinho do Berril, a gente vai falar de uma entrevista do Pedro, né? E aí tem um ponto importante aí, né? A manchete da entrevista, que o Flamengo faz você ser ambicioso. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa entrevista do Pedro. E tem aí também a estatística, né, de que 30% aí dos gols, né, do Flamengo, 30% dos gols produzidos pelo Flamengo na temporada tem a participação do banco de reserva ou na autoria do gol, né, ou a pessoa que fez o gol, ou o jogador que deu a assistência. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Vamos começar sobre o Berril, né? A gente já falou até ontem na Live Zona, a gente falou um pouquinho sobre o Berril. Está se encaminhando aí a liberação, né? O Flamengo está encaminhando a liberação do Berril para o clube dos Emirados Árabes. O Khor Fakkan é o clube que ele provavelmente está indo, né? Ele vai agora, já está aí próximo de viajar para fazer os exames, né? E aí a expectativa é que ele se despeça agora, no final do Campeonato Carioca, né? E aí ele já viajaria já para ficar lá. Ele tem contrato até dezembro de 2020 com o Flamengo. E a negociação se deu da seguinte forma: o Flamengo, no momento, não vai ganhar nada de dinheiro, ou seja, o clube árabe não vai pagar nada para o Flamengo, só que o Flamengo ainda continua com 40% dos direitos econômicos do Berril. Ou seja, o Flamengo vai poupar nos salários agora, né? Que dá por volta aí de 2 milhões de reais até o final do ano. E ainda fica com 40% dos direitos econômicos do Berril, para caso uma futura venda, aí sim o Flamengo recupera um pouco do dinheiro investido no Berril. E essa é a notícia. A gente tem aí o Berril com pouquíssimo aproveitamento nesse elenco do Flamengo, né? Já teve um aproveitamento muito baixo nos jogos do ano passado, né? Acho que só entrou de titular uma vez contra o São Paulo ainda, lá no tempo do Abel ainda. Né, que ele, inclusive, foi o gol, ele fez o gol e saiu machucado. Né? São duas coisas que, né, ele é pouco utilizado e se machucou demais. E esse ano ele não jogou nenhuma partida. Acho que é uma solução, até certo ponto, positiva para o Flamengo, né, Alan? Acho que a gente não tem os dados do jogador, a gente poupa 2 milhões agora e fica aí com a expectativa de receita caso a gente tenha uma venda, né? Então, Marcão Beton, importante aqui a gente tentar fazer aí um pouquinho um resumo do que foi essa passagem do Berril pelo Clube de Regata do Flamengo. Um jogador que chegou sob a expectativa de todos nós rubro-negros, que pudesse contribuir significativamente com o clube, fez uma jogada maravilhosa, eu acho que vai eternizar sua passagem aqui em cima do lateral do Botafogo, fez uma jogada maestral, mas infelizmente acabou tendo muitas lesões durante esse período aqui no Clube de Regata do Mengão e não conseguiu render o que todos nós esperávamos. Né? Eu até brinco aqui que, assim, independente da sua religião, ele tinha que levar esse rapaz para ou numa rezadeira, ou numa cachoeira, um banho de pipoca, ou então para levar um passe, então, ou numa igreja evangélica, para que eu recebesse uma oração. Brincadeiras à parte, rapaziada. Mas ele, sim, foi um cara muito azarado aqui. Mas vai sair daqui com muitas conquistas, Marcão Beton. Mas o ponto principal disso é ele ter aceito aí essa provável proposta aí do mundo árabe, né? O que vai fazer com que o Flamengo venha economizar
uma certa quantia, e aí a gente está falando aí algo em torno aí de 2 milhões, para o clube é muito importante, e melhor ainda, Marcão, entendendo que o atleta sairia completamente de graça ao final do ano, em dezembro, antecipando, a gente conseguia aí manter 40% do passe do Berril para uma futura negociação, é algo brilhante, é algo de se parabenizar e de bater palma para a diretoria do Flamengo. E só quero lembrar rapidamente que não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo age da mesma forma, né? A gente só não ficou com parte do passe do Trauco, mas ela também conseguiu, mesmo na fase final de contrato do Trauco, uma certa quantia ali, uma recompensa financeira, além de não ter a necessidade de arcar com os salários do Trauco. Então, na época também eu elogiei, disse ter sido um excelente negócio, e agora eu não mudo a minha opinião com relação a isso. Mas eu queria saber a sua opinião. Concorda? Essa saída do Berril é favorável, não é favorável? Deixe aqui seu comentário abaixo, Marcão. É isso aí. Só para a gente finalizar aqui a notícia do Berril, né? Dar aqui algumas estatísticas do Berril. Depois da volta do futebol, ele sequer foi relacionado pelo Mister, né, nessas partidas depois do retorno da pandemia. A última partida foi o 3-0 sobre o Botafogo em 7 de março. Foi a última vez que ele foi relacionado. O Berril soma 82 jogos e 7 gols marcados pelo Flamengo desde o início de 2017, que foi quando ele foi contratado junto ao Atlético Nacional de Medellín. Então, assim, é uma passagem que vai frustrar bastante, né? Frustrou bastante os rubro-negros. A gente esperava bem mais do Berril. E aí ele não conseguiu, que ele consiga aí mostrar o futebol dele na Arábia, que consiga uma boa venda e que o Flamengo recupere aí um pouco do dinheiro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Pedro, né? O Pedro deu uma entrevista, uma longa entrevista no Dia, e aí ele fala muito sobre o Flamengo, essa vinda dele para cá, né? O que ele acha de jogar ali com o Gabigol, o Bruno Henrique, né? Ele falou bastante sobre isso, falou também da polêmica envolvendo ali, quando o Flamengo queria ele, e ele ainda estava no Fluminense, ele falou, isso aí já é passado, né? Falou que gosta, sim, de ter Bruno Henrique e Gabigol como parceiros de ataque, que isso vai desenvolver o futebol dele, e ele vai melhorar podendo treinar com esses jogadores. Foi uma entrevista bem legal, né? Bem tranquila do Pedro, mostrou que o Pedro tem bastante serenidade, né? E aí ele falou que a sensação que eu tenho com Gabigol e Bruno Henrique é que eu vou ser um jogador melhor. Então ele vem tentando se aprimorar como jogador, né? Falou que foi ajudado por todos os jogadores quando chegou, né? Então o pessoal do Dia perguntou para ele qual era a amizade que ele tinha com o pessoal. Ele falou, olha só, todos, sem exceção, e ainda coloca a torcida rubro-negra, né, que é um fato importante na adaptação. Desde o primeiro dia que ele chegou, ele foi abraçado e tem sentido esse carinho da torcida. E aí ele vem falando, o pessoal perguntou quem era o mais talentoso do elenco, e aí ele falou, olha, é impossível destacar só um jogador, né? A gente tem bastante jogador qualificado e tudo. E aí, lá pelo final já, ele ainda falou da artilharia, né? Ele vem logo após o Gabigol e o Bruno Henrique, né? O Gabigol com 11 gols, o Bruno Henrique com 5. E aí ele falou perguntou se já rola alguma brincadeira ou uma aposta para ver quem fecha a temporada na frente. Aí ele falou que não, que a aposta nada, que todo mundo está em prol do time, né? E querendo fazer o time sempre chegar à frente. Não tem muito essa questão de números individuais, né? Eles querem levar o time inteiro, eles querem levar o clube acima de tudo para frente, e essas questões pessoais ficam um pouco mais amenizadas. E aí, uma pergunta que teve foi qual a sua principal projeção a esta temporada? Quais títulos, quantos gols? Né? E aí ele falou que conquistar títulos é importante. Ele quer marcar o nome dele na história do Flamengo, né? E esse é o principal e único objetivo, ou seja, ganhar títulos e marcar o nome na história. Ele falou que não gosta de colocar metas, né? Porque elas podem te limitar. Você chega na meta ali e aí já cumpriu o objetivo, né? Ele quer fazer o máximo de gols, conquistar o máximo de títulos, dar o máximo de assistências
E é isso que o Flamengo te obriga, ser ambicioso, conquistar títulos. Esse é o foco principal nesse momento. Legal, né, Alan? A gente saber como está focado e como está direcionado o pensamento dos jogadores para essa temporada que agora mesmo que vai se iniciar, né, com as finais do Carioca e aí com o resto da temporada, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, só de forma rápida aí, pegar os pontos principais aí, né, que chamam mais a minha atenção, é a questão da união desse elenco, né, e como esse elenco sabe receber os novos jogadores. Então, isso não é feito, e não foi feito apenas por Pedro, foi feito também por Thiago Maia, foi feito por Michael, principalmente, e aí isso facilita e acaba acelerando, né, a adaptação dos atletas aqui no Clube de Regata do Flamengo, e a gente tem que parabenizar muito o elenco que a gente tem hoje, rapaziada. Essa é a verdade, esse é um ponto positivo. Ele fala também da ambição, né, chegar no Flamengo tem que ter essa ambição, e aí a gente tem que destacar o Marco Braz, que sempre colocou que antes de trazer qualquer atleta, ele tenta, além de traçar o perfil do atleta, ele prefere conversar individualmente para poder entender se esse cara vai se adaptar ao que a gente espera, ao tamanho da cobrança que ele vai sofrer aqui no Flamengo. Isso também é legal, né? Então, acho que esses são os pontos principais aí que a gente pode destacar. O Marcão já fez aí um grande resumo aí do que foi essa entrevista do Pedro aí, tá bom, rapaziada? Bom, vamos só, para a gente terminar o vídeo, a gente vai falar um pouquinho de estatística, né? Foi feito um levantamento e 30% dos gols desse grupo do Flamengo tem colaboração direta de um jogador que entrou no decorrer do jogo, ou seja, que veio do banco de reservas, ou com uma assistência ou com um gol propriamente dito, né? O cara que mais contribui é o Pedro, coincidentemente, né? Ele fez já 4 gols e tem 2 assistências vindo do banco, só lembrando que ele iniciou uma vez como titular e fez um gol também, e aí ele completa os 5 gols dele pelo Flamengo nessa temporada. Outro que tem colaborado significativamente é o Michael, né, que também é um reserva que mais vezes entrou com o Mister. A gente fez essa conta no sábado, ele jogou 15 dos 16 jogos do grupo principal, né? Lembrar que o Flamengo teve outros 4 jogos, mas que aí não conta porque o elenco principal estava de férias, né? E ele entrou e tem 2 assistências, né, pelo Flamengo. 2 assistências e 2 bolas na rede, né? Então ele tem 2 gols e 2 assistências já nesse início de jogo, jogando aí esse tanto de vez, né? Já jogou 15 vezes já e já tem 2 gols e 2 assistências. E ainda se completa aí com o Diego, né? O Diego Ribas também tem 2 assistências. E aí algumas outras colaborações, o Vitinho com uma assistência, o Pedro Rocha com o gol. E aí, ao todo, 12 dos 40 gols do time do Jorge Jesus vieram graças aos reservas. É a importância de se ter um elenco forte, né? A importância de ter gente para entrar e para ser decisivo também. Isso é altamente proporcional ao tamanho e os desafios que você quer ter, ou, né, as metas que você traçou para 2021. Como a gente sabe que o Flamengo, dessa vez, entra e quer ganhar 100% das competições, Marcão, e aí eu incluo Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores, a gente precisa de um elenco mais vasto. Isso traz uma tranquilidade maior para o nosso treinador Jorge Jesus, para poder rodar mais ali os jogadores do ataque, e quem sabe, ao chegarmos lá em 2021, que infelizmente o Mundial vai ser realizado em 2021, a gente possa estar com esse elenco menos cansado a ponto de conquistarmos, sim, o topo do mundo. Essa é a minha expectativa. Esse é um ponto fundamental, a qualidade que a gente hoje tem no banco para substituir vários atletas. Ponto positivo para o Flamengo e, assim, aumenta ainda mais a nossa expectativa por todas as conquistas 2020 e 2021. É isso aí, galera. A gente está terminando rapidinho aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo, cara, que a gente vai trocar uma ideia com vocês. Lembrar que hoje tem pré-jogo, tem pós-jogo, narração lá na Flá TV, né? Mas pré e pós-jogo a gente vai fazer aqui no canal e a gente espera vocês com a gente, beleza? Um abraço e até a próxima.